Você tem curiosidade por que alguns cirurgiões colocam drenos em suas pacientes e outros não? Eu vou conversar sobre isso no vídeo de hoje do Clube da Plástica. Olá, amigos do Clube da Plástica! Dreno é sempre um assunto que vocês, pacientes, que já operaram ou que vão operar, gostam muito e que gera muitas curiosidades. Por que um mesmo cirurgião não coloca dreno em todas as pacientes e por que os cirurgiões, uns usam drenos e outros não? Primeiro eu vou explicar para vocês o que é o dreno. O dreno consiste numa estrutura tubular que sai da área operada e se dirige para uma sanfona, que pode ser em forma de perinha ou então uma sanfoninha maior, que serve para fazer uma pressão que puxa todas as secreções, tanto líquido, edema, sangue, gordura, daquela região que foi operada, visando diminuir o edema, diminuir a dor e fazer com que retorne mais rápido às suas atividades. Porém, é importante que vocês saibam que o mesmo cirurgião, fazendo a mesma cirurgia em duas pacientes diferentes, pode ser que use em uma cirurgia e não use na outra. Por exemplo, pode ser que você tenha usado dreno nas suas mamas redutoras e uma amiga sua não tenha usado dreno na mesma cirurgia de mama redutora. Isso varia muito do tipo da cirurgia e da técnica utilizada para cada uma dessas pacientes pelo mesmo cirurgião. Então não é uma regra que toda cirurgia tenha que ser usado dreno em todas as pacientes, mesmo que quem operou seja o mesmo cirurgião. A maioria dos casos de abdominoplastia com lipoaspiração, eu e o Dr. Daniel Facioli, usamos drenos na maioria das vezes. Mas, dependendo da quantidade de lipo e do descolamento dessa paciente, pode ser também que a gente opte por não usar esse dreno. Existem ainda aqueles cirurgiões que não gostam de utilizar o dreno na sua experiência clínica. Isso porque faz parte da formação desse cirurgião, às vezes, lançar mão de outros mecanismos de diminuição do edema e, para isso, ele não utiliza os drenos. Eu posso falar para vocês que não existe o certo e o errado em utilizar dreno ou não. Isso varia muito de como esse cirurgião foi formado, em que instituição. A gente geralmente vai seguindo a escola que nos ensinou e por isso varia muito de um cirurgião para o outro. Para aquelas pacientes que utilizaram dreno, eu vejo grande benefício na diminuição do edema e diminuição do acúmulo desses líquidos na cicatriz. E eu particularmente gosto muito do uso de dreno na maioria das minhas cicatrizes. O dreno não dói, ele só tem o inconveniente da paciente ter que esvaziar o seu conteúdo líquido algumas vezes ao dia, por alguns dias apenas. Mas sem dúvida alguma, para mim, o benefício dos drenos é muito maior do que o sacrifício em ter que esvaziá-los. O dreno pode me dizer ainda se essa paciente, que às vezes tem um sangramento durante a cirurgia, vai continuar sangrando no pós-operatório ou não. Ou seja, ele além de tirar o edema do seu corpo, ele também serve para me sinalizar em alguns casos em que a técnica cirúrgica foi mais difícil e que eu precise acompanhar o débito, a saída dos líquidos e do sangue desse dreno. E para aquelas pacientes que não utilizaram dreno por opção do cirurgião, não se preocupem também. Existem outras maneiras, como alguns pontos internos e como avaliações no consultório, que podem fazer com que o cirurgião acompanhe esse seu pós-operatório, tanto em relação a sangramento quanto em relação à diminuição do edema. Portanto, pessoal, não se preocupem se o seu cirurgião vai usar ou não vai usar dreno. O que importa é que ele vai fazer o melhor para o seu caso específico, que com certeza não é igual de alguém que você conhece. Então, não avalie um cirurgião pelo fato dele usar ou não dreno em suas cirurgias. Isso é uma conduta individual de cada um e, como eu disse para vocês, não existe o certo e o errado. Espero que tenham gostado do vídeo. Você usou dreno? Como foi sua experiência com dreno?
Conta aqui pra gente, pode ajudar muita gente no pós-operatório. Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.